Olá, hoje o programa Nossa Entidade vai falar sobre o trabalho voltado a crianças, adolescentes, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade social, realizado na Zona Sul da capital paulista. Ações que vão além do atendimento social, na educação, inclusive a ambiental, que eles fazem chegar a cidadania a centenas de pessoas. Eu recebo representantes da Fundação Julita, o Jânio de Oliveira, ele é gestor da Fundação, a Evelyn Inouye, nutricionista da Fundação Julita, e a Flávia Cremonese. Ela coordena o Centro de Educação Ambiental da Fundação Julita. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Começar um pouquinho com o Jânio, que para explicar, vocês estão na Zona Sul da capital paulista, numa área de 45 mil metros quadrados, é isso? Isso, nós é somos, bem grande, É bem grande, é uma área, né, dentro do Jardim São Luís, né, que é um distrito, né, dentro da Zona Sul da cidade de São Paulo. Uhum. Então a gente já está lá já há 66 anos. 66 anos. E é uma área, pelo menos hoje, muito populosa, né? Exatamente. O Jardim São Luís tem aproximadamente 290 mil habitantes. É uma cidade, É uma né? cidade considerada uma Só cidade. o Jardim São Luís, porque tem Jardim Ângela, que a Isso, instituição atua também, né? São outros distritos. Mas a gente acaba, de alguma forma, atendendo também jovens ou famílias que vêm dessas regiões. Tem um tal de Jardim Fim de Semana, né? Vocês conhecem? Lá achei interessante o nome, Jardim Fim de Semana, não dá para esquecer. Que legal, 44 mil metros quadrados e é tipo um sítio, então. Exatamente. Tá. Tipo um sítio. E aí, o que vocês têm lá de principais ações? Porque eu abri o programa aqui falando que vocês são voltados para a área social, mas tem um trabalho legal também na área da educação ambiental e outras... Isso, a Fundação Julita, ela é uma organização, né, que tem parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e com a educação também. A gente tem atendimento desde crianças com 3 meses até a pessoa mais velha que a gente tem lá tem 85 anos. Mas então nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Como é que é essa história? Quando é que começou? Ela inicia com um trabalho de cooperativa, né? Em sistema de cooperativa, hoje mais conhecido como ecovilas, né? Então eram várias casinhas onde a gente recebia os migrantes que vinham, né, da cidade, né, de outros estados, e a gente abrigava, né, dentro da organização. De forma que eles produziam e tinham atendimento dentro da própria organização, de saúde, meio ambiente, colhiam o próprio, né, recurso, enfim, né, tinha educação. Então assim, era uma área que recebia bastante moradores. Entendi. Aí isso mudou, né? Na década de 90 em diante, né? Por conta do desenvolvimento do próprio bairro, isso alterou. E a Flávia Cremonese, ela é coordenadora do Centro de Educação Ambiental. Você já está há bastante tempo na entidade, não? Estou, desde 2011. 2011, lá, você vão 7 anos já, 7 né? anos, coordenando o centro. O Centro Educacional Ambiental, que é uma das grandes frentes de trabalho da Fundação Julita, né? Aliás, você conhece um pouco da história, porque é uma história bonita, né? Da Fundação? Se você não souber, eu vou voltar para o projeto. Eu sei. Que é o seu Manuel, né? Antônio Manuel. Antônio Manuel, ele foi secretário da Agricultura. Da Agricultura no estado de São Paulo. Fala da história. Ele era um fazendeiro, produtor de café e bastante envolvido com política, por isso ele se tornou, né, secretário da Agricultura. E ele era casado com a Julita. E a Julita, ela tinha um sonho, que era destinar a área mais ensolarada da fazenda deles para criar esse espaço para acolher esses migrantes que estavam vindo, né, da zona rural e que estavam ficando meio sem assistência na cidade. E depois de um certo tempo, depois que ela teve a filha dela, com o Antônio Manuel, ela acabou vindo a falecer. Mas pela relação que eles tinham, né, muito forte, ele continuou tendo encontro com ela em sonhos, como ele escreve em cartas. E aí ele continuou alimentando esse sonho durante esses encontros com ela enquanto dormia. Porque ele morreu velhinho, né? Com 96 anos, né? E me parece que depois de 5 anos que ela morreu é que ele... começou a instituição e homenageou a dona Julita, né? A falecida esposa. Então é uma história de amor, né? A Fundação Julita. Uma história bonita. Acho que a instituição só pode dar certo com uma história de amor assim, né? E aliás, vou falar pedir para a Flávia explicar um pouco, porque quem não está na capital paulista às vezes não conhece falar capital, né, Jânio? É uma
uma metrópole cheia de prédios, mas nós temos aí no extremo sul da capital paulista até tribos indígenas, que eu já fui visitar, né? E ali o Jardim São Luís, ele é bem no extremo sul de São Paulo. Fala um pouco dessa realidade social ali onde vocês estão. Como é que é o bairro? São bairros com vulnerabilidade social bem grande, acentuada, né? Essa pressão que o centro da cidade faz com as regiões periféricas, cada vez mais empurrando as pessoas com menor poder aquisitivo para as bordas da cidade, né? É verdade. E o Jardim São Luís sofreu isso, né? E a gente tem, inclusive, lá, né, dentro da comunidade São Luís, muitas pessoas que se declaram indígenas, que se declaram, né, que o avô, o pai tem alguma raiz indígena. E não necessariamente com esse vínculo com o estado de São Paulo, de outros estados, Entendi. né? Mas hoje, principalmente os indígenas, pelo menos o que eu pude visitar em loco, parece que eles ficam um pouco receosos. Não bem situados, porque eles nem pertencem totalmente à tribo e nem também foram adaptados à cidade. Então eles ficam num local que às vezes eles gostam de cultivar, não tem onde cultivar, então é uma situação complicada. Eles sofrem muita violência em diversos níveis, né? Desde a retirada da sua terra, seus costumes e cultura, né? A desvalorização, a nossa história. A gente até brinca, né, que essa coisa de ancestralidade, as pessoas ficam muito felizes em dizer, eu sou neta de italiano, eu sou neto de português, e ninguém fala assim de indígena, né? E muitos aqui, né, no Brasil tem essa ancestralidade indígena, né? Então, bom, só para concluir, a situação do Jardim São Luís é uma situação de ocupação desordenada, sem nenhuma orientação do poder público, e como foi desordenada, né, criou diversos passivos ambientais, como falta de saneamento, poluição de águas de nascentes, tem muitas nascentes ali, desmatamento, muita produção de lixo, muito animal abandonado, muitos animais vivendo do lixo, transmitindo doenças para humanos. Então, todos os problemas advindos da ocupação sem planejamento e sem infraestrutura, sem apoio e orientação. E é por isso que o programa Nossa Entidade está aqui para levar até você um pouco dessa informação, porque a Fundação Julita, vocês vão ver até o final do programa a quantidade de projetos que eles têm. Até brincava com eles e falava, olha, eu comecei a anotar, mas não deu, porque era muita coisa. É na área ambiental, eles têm escola, tem um local que chama Fazendinha, você pode ir lá visitar e contribuir e participar, porque é muito importante, eles têm parcerias com o governo, com a prefeitura, a gente vai falar daqui a pouco, mas eles têm visitas de escolas, visitas de escolas públicas ou particulares, tem muita coisa legal. E aí participar e conhecer esses projetos é que faz a sociedade se envolver e ajudar, que é um trabalho bem interessante. Eu vou passar a palavra um pouquinho para a nossa nutricionista, que é a Evelyn Inouye, assim, né? Tá certo. Fala um pouco do trabalho, porque você coordena essa área que é de alimentação dentro da Fundação Julita? A gente tem um setor de nutrição na Fundação Julita, né? E a gente trabalha em duas frentes. Primeiro, a gente trabalha na frente da questão de garantir o acesso a uma alimentação segura e de qualidade, né, através da produção de alimentos, através de fornecer um cardápio que pode ser de forma qualitativa e quantitativa, na questão de nutrientes, e também a gente trabalha na questão de promover ações de educação alimentar e nutricional para que o indivíduo ele tenha autonomia de realizar escolhas alimentares saudáveis. Você acha que o brasileiro está se alimentando mal? A gente falava até um pouco antes do programa aqui, se você vê, não só visitando outros países, mas até às vezes assistindo filmes, assim, o contato que você tiver, você vê que o brasileiro está muito próximo mais do americano do que do europeu quando se fala em obesidade, né? Você sente isso também? Sim, a gente está vivendo uma situação agora no país, né, no mundo, né, porque diminuiu-se os casos de desnutrição e aumentaram os casos de obesidade no país. Né? Isso se deve ao consumo de alimentos que a gente chama de calorias vazias, né? Que são alimentos com alto teor de açúcar, gordura e sal e com baixa quantidade de nutrientes. E você acha que isso pode vir até desse processo da desnutrição, do tipo, eu não tinha nada para comer, agora melhorou, agora eu tenho tudo, então eu vou comer tudo desordenadamente, come muito açúcar, muita coisa industrializada. Você acha que aí a questão é reeducar?
tem uma questão de renda, né, e o acesso à informação. Então. Então, por exemplo, pessoas que têm o poder aquisitivo menor tendem a adquirir alimentos que sejam mais baratos e são eles, né, os industrializados com aquela alta quantidade de açúcar e de gordura. Né? E existe o processo de acesso à informação. Então, nas regiões periféricas, as pessoas têm menos informação. Então, isso tem impacto negativo na alimentação do indivíduo. É complicado. A gente vai ver um vídeo da Fundação Julita que mostra um pouco aí do trabalho deles e eu volto para falar mais sobre nutrição, educação ambiental e da fazendinha também, que você vai gostar e você vai querer visitar. Vamos ver. A Fundação Julita é como se eu estivesse dentro de uma casa e tivesse tudo fechado. Quando eu cheguei aqui, a Fundação foi abrindo as janelas, as portas, foi abrindo todos os caminhos. A Fundação Julita ela nasceu de uma história de amor entre o Antônio Manuel Alves de Lima pela sua esposa Julita. Ela faleceu e o Antônio Manuel, em homenagem a ela, né, e por essa história que eles viveram juntos, resolveu transformar esse desejo dela numa realidade. Ali bem bonito, assim, né? Aberto. Ô Jânio, 1.200 pessoas atendidas, a maioria crianças, jovens e adolescentes, ou Isso. tem idosos também? Tem idosos. A gente, na verdade, tem um programa com a educação infantil, que vai dos 4 meses aos 4 anos. Depois a gente começa com a educação complementar, que vai dos 5 anos, aí tem até os 14 anos, que é o Centro da Criança e do Adolescente. A gente também tem um Centro de Juventude, a partir dos 15 anos até os 25, 26 anos, e o Núcleo de Convivência de Idoso. Eita, então vamos falar, são 4, então, vamos falar de um por um. O primeiro que você falou É da educação infantil. Isso, Mas aí, como é que funciona? É a educação mesmo infantil que é dada Isso, lá dentro É da o Centro de fundação? Educação Infantil, que é uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação. E aí a gente tem uma creche, né, que antigamente era chamada como creche, né, agora é o Centro de Educação Infantil. Lá são 333 crianças só nesse núcleo. É de que, qual a idade? Tem de 4 meses, mais novinho, até 4 anos. Até 4 Até anos. 4 anos, Nossa, é. e são 300 crianças. 333 crianças. E aí é o dia todo ou só meio O período? dia todo. O dia todo. Aí essas com refeição. crianças, com refeição. Aí entra a Evelyn para saber, né? É. Criança tem uma alimentação específica e diferente ali para eles, não? Sim, a gente tem uma área só de uma produção específica para faixa etária de 0 até 3 anos de idade. E a gente tem uma outra unidade de alimentação e nutrição que produz a partir dos 4 anos até o idoso também. Peraí, você tem uma unidade de... Alimentação e nutrição, são áreas de produção que a gente tem lá. E a Aí gente produz também... alimentos? Sim. Mas que tipo de alimento vocês produzem? A gente produz o café da manhã, a colação, que é o lanche da manhã. Mas não quer dizer que planta lá no local, não? A gente também tem uma horta de temperos, né? Que As gostoso. crianças que cultivam essa horta de temperos. E essa horta de temperos a gente usa na preparação das refeições. E as próprias crianças, elas podem tocar ali na terra, mexer com as coisas? Pode. Você acha que quem tem essa educação alimentar, criança, vai levar isso para o resto da vida, assim, uma educação? Ou se começar aquela história, né? Pau nas tortas, nunca se direita, aí começa comendo mal e aí leva para o resto da vida? Olha, o ambiente de ensino é um excelente lugar para a gente começar a promover hábitos alimentares saudáveis, né? Como é que eu digo? É um privilégio, né, participar de um espaço como a Fundação Julita, porque a partir das ações de educação alimentar e nutricional, esse indivíduo, ele vai ser protagonista para adquirir um estilo de vida mais saudável. E você acha que ele leva isso para as famílias também, a criança? Sim. A gente trabalha em todas as frentes, então a gente fornece formação para as crianças, para os adultos, para os adolescentes, para os idosos, mas também fornece formação para os responsáveis, que são os pais, para a comunidade e também para os educadores. Né? Agora, comer bem dá trabalho, né? Por exemplo, quem mora lá no Jardim Ângela, quem não é da capital paulista talvez não saiba. Aí pega um ônibus, vai chegar aqui no centro mais ou menos... Não é nem no centro, porque tem muita gente que às vezes faz isso em São Paulo, né? Chega até o centro, depois vai para outra, ou Zona Norte, ou Zona Leste, enfim, né? Vai gastar 2h30, 3 horas, né? Com essa marmitinha não é fácil, né? Preparar uma saladinha, comer
com saúde é cada vez mais difícil, né? É isso que a gente ensina lá, né? Como que a gente pensa no estilo de vida da pessoa e a gente passa orientações de como é que ela pode levar alimentação saudável dentro do perfil que ela vive, do cenário que ela vive, do cotidiano que ela está passando. E é possível levar uma saladinha, alguma coisa assim? Dá para condicionar? É possível, é possível. É o momento, como é que fala? Prestação de serviço público aqui, você vai ficar sabendo. Porque a gente brinca, mas assim, a gente está se distanciando muito daquilo que era o mais comum, né? O arroz, feijão, o bife e a saladinha, a gente está trocando, principalmente as crianças, e dá muita dó na hora do intervalo nas escolas, ver criança abrindo saquinho de pipoca e bolacha, não sei o quê, e esse cuidado que vocês têm, inclusive ensinando os pais, é muito interessante. Já que abriu o vídeo wall aqui, eu vou pedir, não sei se dá para congelar de vez em quando as imagens, vocês vão falando um pouquinho de que projeto que é esses, para a gente ter uma noção. Tem uma turminha boa aí. Esse é o IPzinho, né? Esse é o grupo de 5 a 6 anos. 6 anos, 5, 6 anos. Da educação complementar, que faz parte também do Centro da Criança e do Adolescente. São mais 300. Aí você falava que depois da educação infantil... Aí tem a educação complementar, que aí a gente atende, né, a partir dos 5 anos, que vai até os 14 anos. Aí é o Centro da Criança e do Adolescente. Mas a educação complementar é o quê? Eles Isso, saem da escola, é o isso, contraturno. É o contraturno. E aí tem o que lá? A gente tem atividade de dança, de música, educação ambiental, esportiva. Ah, entendi. E aí, aí eles escolhem a atividade que eles querem participar, Flávia? Tem momentos que sim, tem momentos que eles seguem um planejamento, né? Os educadores das turmas, eles fazem um diagnóstico com a turma de quais são as principais necessidades. Às vezes, a necessidade daquele grupo é uma necessidade de relacionamento, né? De aprender a escutar, aprender a falar dos seus sentimentos. Então, o foco do educador é trabalhar atividades, gincanas, brincadeiras que estimulem o convívio e o relacionamento. Hoje você tem quantos educadores lá? Nossa. Tem, porque eu digo assim, Para profissionais. educação infantil, a gente tem 35 educadoras. 35 educadores. Na educação complementar, são 7. Nossa. E mais o corpo de nutricionista, tem psicólogo Não, e a gente também? tem mais 7 educadores de esporte. Assistente social. Mais 2 educadores ambientais. Puxa, é muita gente. E como é que vocês fazem? Acho que o Jânio pode até ajudar. Como é que vocês fazem para se manter? Porque vocês têm projetos com parceria com a prefeitura, mas pelo que a gente já trouxe outras entidades, assim, nunca sobra, né? É sempre ali meio contadinho, você tem que fazer tudo certinho para dar certo para todo mundo. Vocês aceitam doações também? Como é que funciona, Jânio? A gente tem a parceria com a prefeitura, consegue, na realidade, verba de 60% aproximadamente do nosso orçamento. A gente chega, o orçamento anual de 7 milhões de reais. Então, vamos dizer que aí 4 milhões, mais ou menos, a gente consegue com a parceria com a prefeitura. O restante a gente tem que estar com empresas, com pessoa física, com contribuição mesmo cotidiana, né? Entendi, então, porque são 1.200 pessoas e, assim, são faixas que dão bastante trabalho, porque a infantil é ali, né? Tem que ter um educador, uma pessoa perto. 3. Né? 3 por turma. 3 educadores por turma. E os idosos também, que também... Quem é que pode falar um pouco do trabalho com os idosos? O idoso, na realidade, ele vai como espaço de convivência, né? De convivência. Então, ele vai para oficinas. Então, hoje a gente tem 180 idosos participando de atividades lá. 180? Todas as atividades que a gente propõe para eles é para a questão, na realidade, da qualidade de vida, né? Um envelhecer saudável, né? E também trazer para eles a possibilidade de dizer assim, ainda estou numa fase produtiva. Eu vou te dar uma notícia que talvez você não saiba, vai aumentar bastante, viu? Vai, a gente já está se preparando. A gente trabalha muito com o resgate da autoestima, né? O idoso, ele perde muito dentro da sociedade, as pessoas colocam ele num lugar de sem função, né? E aí ele cada vez menos vai tendo confiança de opinar na família, de tentar modificar uma situação, ele vai ficando cada vez mais para escanteio. E aí lá a gente tenta com as atividades resgatar os valores que eles têm, o conhecimento, a habilidade, e trazer atividades que deixem eles se sentindo capazes novamente. É tão legal quando a gente vê eu vou falar velhinhos, porque hoje em dia fala idosos, né, mas é velhinhos também. E assim, às vezes mesmo que não tenha muita saúde, mas está numa atividade. Então sai, vai, se puder sair. É lógico que quando tem
a mobilidade reduzida, fica mais difícil, né? Mas é tão legal e dá para fazer. E eu sempre cito aqui uma pesquisa que o Dr. Drauzio Varela disse que fizeram uma pesquisa uma vez e divulgaram, e que essa pesquisa foi errada, que dizer que a pessoa vai envelhecendo e ela vai perdendo a capacidade cognitiva, de conhecimento. Ele explicou que essa pesquisa, ela não teve a aferição correta e que não é verdade. A pessoa envelhece, ela não vai perder a sua capacidade nem de memória nem de conhecimento. Não existe isso. Parafraseando, isso é uma coisa que colocaram na cabeça da gente. Agora eu não lembro mais, agora eu não consigo, estou muito velho, né? Isso é uma coisa que a pessoa adquiriu. Sim. Vocês não acham? Vocês trabalham com os idosos? Para ilustrar, por exemplo, a gente tem um momento que a gente chama de encontro socioeducativo, onde todos os idosos que participam de outras atividades se reúnem no espaço da biblioteca. E a gente faz um sarau, onde eles têm o espaço para se expressar. E muitos trazem as poesias na cabeça, decorada, né? E declamam, e fazem leitura. Tem grupo de teatro, né? Tem grupo de teatro, que eles têm apresentações nos céus, Casa de Cultura, em ativo mesmo, assim, né? E então, o convívio com os profissionais e com as crianças, eu acredito. Lá né? é intergeracional, né? Ele convive com 4 meses, né? Não, sem contar que, olha, gente, nesse ambiente que a gente está vendo aí, isso aqui, para quem não é da capital paulista, isso aqui, eu diria que é um paraíso, né? Porque você olha o mapa, a gente conversava até aqui, o Google Maps, você vê algumas ilhazinhas, né? O Ibirapuera, você vê que aqui parece grande, mas se você olhar de cima é só um pedacinho no mar de cimento. E eles são uma dessas ilhas de excelência e de resistência, não é, Flávia? De resistência, porque o ramo imobiliário está sempre aí, querendo ampliar, e eles estão lá resistindo. São 47 mil metros quadrados de área verde, 16 mil metros quadrados aliás, 47 mil metros quadrados da área total, 16 mil de área verde, 4 mil de Mata Atlântica, 283 espécies de árvores, né? Como é que vocês usam essa diversidade ali nessa área de educação ambiental? Bom, primeiro a gente tem um trabalho de restauração ecológica lá, né? A gente trabalha dentro de um espaço que ele é tombado, inclusive, né? É considerado uma área de vegetação significativa. Se você olhar no mapa, você vai ver que a represa do Guarapiranga é o fim de uma mata contínua que vem desde lá do sul do país, né? Que a gente tem a Mata Atlântica desde Santa Catarina, Rio Grande do Sul, subindo, né? Paraná, numa a represa contínua. de Guarapiranga, também que não é de São Paulo, é uma das grandes represas que abastecem, é responsável por boa parte do abastecimento aqui da capital, né? E a Mata Atlântica, ela termina ali. Ela termina ali. E aí, não é que ela termina ali, na verdade, ela não termina ali. Ali, ela se fragmenta. Ah, tá. Então, ela tem um contínuo, um corredor gigante até o Rio Grande do Sul. Num contínuo, sem fragmentos, né? Quando chega no Guarapiranga, fragmenta. Aí começam os pequenos parques, praças, e aí você tem a cidade crescendo. Então, o que acontece? Os animais que migram, quando eles chegam no Guarapiranga, eles perdem a continuidade de mata. Então, eles têm que começar a procurar as ilhas verdes para parar, se nutrir e continuar a sua viagem. Que interessante. Então, o que a gente fez quando a gente chegou lá, né, como Centro de Educação Ambiental, foi primeiro levantar o que a gente tinha lá de diversidade, tanto de fauna quanto de flora, para entender o que a gente podia regenerar e enriquecer. Né, para esse espaço poder acolher mais ainda essa fauna que precisa desse espaço para continuar migrando. E o que vocês têm lá hoje? Tem pato, tem... Olha, a gente tem animais que foram domesticados e tem os animais silvestres. Então, dos que foram domesticados, a gente tem 2 vacas, 10 ovelhas, temos cachorros, gatos, temos galinhas da Angola, patos, marrecos. E vivem soltos assim? Pavões, todos soltos. Não são, como é que fala, aprisionados? Não tem. Que legal. Porque a gente fez um programa aqui, o último programa, e o pessoal falando, pelo amor de Deus, vamos acabar. Eles são totalmente contra o zoológico. E até eu perguntei para uma delas, eu falei, e aí, o que você acha do zoológico? Ela falou, estão indo lá para ver nada, porque o bicho não está na sua expressividade, não está no seu ambiente, ele está confinado.
a gente luta para que todos os zoológicos um dia se tornem, como é que é o termo que ela usou? Santuários. Né, com mais espaço. Bioparque, e é para que a gente aprenda com os animais. Não vou deixar também... A gente vai chamar um rápido intervalo e eu vou voltar para falar mais de alimentação, porque é um tema que muito interessante, mas que eu vejo que são áreas que se conversam, né? Porque a criança que está ali bem alimentada, depois ela vai para a área ali da Flávia, participar das áreas de educação ambiental. Você faz a coordenação geral, isso, né? Eu faço a gestão da organização toda. Tá bom. Faço o alinhamento com todas as áreas, né? Entendi. E ele vai explicar daqui a pouquinho para a gente, depois do intervalo, como é que você visita posso dizer, um santuário ali com animais, com muita vegetação, com muita educação ambiental. E na capital paulista vale a pena até para você fazer uma visita. Vamos ao intervalo, eu volto já já. O programa Nossa Entidade está de volta conversando com os representantes da Fundação Julita, que existe há 66 anos, faz um trabalho extraordinário aqui na Zona Sul da capital paulista. Você tem que conhecer, tira um tempinho no final de semana, leva a sua família, e as escolas também podem ir lá participar, porque eles têm um trabalho tanto de educação ambiental e em várias outras áreas. Até vou passar de novo aqui para a Flávia para explicar. Quem está nos assistindo quer levar os alunos ou uma pessoa que quer ir com a família, como é que ela faz? Bom, para receber escolas, ela precisa entrar em contato comigo e fazer agendamento pelo e-mail ambiental@fundaçãojulita.org.br. Aí, mandando esse e-mail, a gente vai entender qual é a situação, porque a gente atende escolas públicas, privadas e outros grupos. Já atendemos faculdade e outros coletivos também, para entender a situação e pensar em qual que é o menu de atividades que a gente vai desenvolver lá, né? A gente tem basicamente 3, até agora, né, vamos dizer, de cardápios de atividades, que é a vivência com os animais, né, de criar laços afetivos com os animais. A gente tem uma atividade que é para conhecer as mais de 24 tecnologias socioambientais criadas na Fundação Julita pela permacultura. E a gente tem a atividade que é a vivência com os 4 elementos da natureza, onde as pessoas que vão fazer essa atividade vão experimentar água, terra, fogo e ar. Olha que legal. Então vamos detalhar por partes aí, então, para entender. Escola pública ou escola particular, no site de vocês tem esse e-mail lá, né? Tem um e-mail. O site de vocês eu tenho, a gente está colocando aí da fundação, você acessa o site e se você for um professor ou coordenador de escola, seja público ou particular, manda seu e-mail e fala, aí geralmente turma o quê? De 30 alunos? Tem um máximo de... Tem. Eu costumo dividir em turmas de 20, porque a gente sempre faz as atividades na fazendinha. E a fazendinha, os animais estão soltos. E aí eu sempre considero a qualidade de vida deles lá também, para não gerar estresse. É verdade. E aí, tem que ser escola da região ou pode ser qualquer lugar de São Paulo? Lugar. E é pago ou não? Pública não. A escola pública não paga, Não a paga. particular paga Sim. uma taxa, né? Sim. Até porque eles também têm que sobreviver, né? A gente Exatamente. tem um monte de animalzinho lá para custo dar alto. ração todo dia, né? Todo exatamente. dia. Que legal. E olha só, a preocupação ambiental, né? Até o número de alunos que vão tem que ser... ecologicamente correto, vamos dizer assim? Exatamente. Porque senão o animal tem que respeitar ele também, até inclusive no seu horário. A gente falava do zoológico, né? A gente quer ver o animal de dia. E o animal, de dia ele gosta de dormir. Então a gente tem que tentar entender essas questões, que às vezes é uma ignorância que a gente não sabe e que os ambientalistas nos explicam. Por exemplo, achei fascinante saber que ali onde eles estão localizados existe todo um caminho da Mata Atlântica e que quando chega justamente ali onde está a Fundação Julita, os animais eles se dispersam, então eles fizeram todo um trabalho de reconhecimento e aí é tudo muito adequado. Você falou em três frentes de atividades. Uma é conhecer os animais, que tem pato, tem marreco, um monte de coisa. A criançada deve adorar, né? Adora. E o professor, por exemplo, que vai fazer qualquer matéria destinada a isso, conhecer em local, isso é maravilhoso. Depois você tem a
Permacultura. A permacultura que é de permanência. Explica um pouco esse conceito pra gente. Tá. A permacultura ela foi criada na Austrália nos anos 70 pelo australiano Bill Mollison. Ele criou essa filosofia de vida, entendendo que naquela época, com a Revolução Verde, a mecanização do campo e a perda de diversidade do campo era um risco para a humanidade. E aí ele começou a estudar os mecanismos da natureza de retroalimentação, né? E aí ele conseguiu construir uma lista de éticas e princípios para se cultivar a terra com a natureza, né? De forma que você gastasse menos energia e colocasse menos insumos externos para que aquela agricultura ocorresse. Porque a agricultura convencional necessita extremamente de insumos de energia externa, né? Precisa vir o agrotóxico, precisa vir a semente de fora, precisa vir o adubo de fora, tudo vem de fora, né? Uhum. E aí ele conseguiu construir um sistema em que é um sistema de ciclo fechado, ele mesmo se alimenta. Com o tempo e a prática da permacultura, com essa base de agricultura, ele percebeu que esses princípios também poderiam ser aplicados em comunidades humanas ecológicas, para que, seguindo esses princípios, a gente conseguisse criar comunidades que conseguissem se sustentar e garantir que as próximas gerações conseguissem ter um planeta sustentável para viver. Uhum. Basicamente, são os princípios e a ética da permacultura que baseiam a construção das ecovilas, né, que a gente tem visto um crescimento no mundo inteiro dessas vilas ecológicas, que são vilas que, antes de começar, a vila se pensa em tudo. O que nós vamos fazer com a água, o que nós vamos fazer com o solo, o que nós vamos produzir alimento, não vamos ter animais, não vamos, por quê, como vai ser. Então, é tudo muito planejado para que todas as necessidades sejam supridas ali dentro daquela vila. Uhum. Então, o material de construção para construir as casas sai daquele espaço, o tratamento da água, do esgoto gerado na vila é todo tratado ali, volta o recurso de volta para a vila. Mas isso não é coisa de primeiro mundo? A gente consegue fazer isso no Brasil? A gente está fazendo muito no Brasil. Assim, nos últimos 10 anos a permacultura cresceu incrivelmente no Brasil. É mesmo? Porque isso que você está descrevendo, eu vejo assim, parece um paraíso, assim, né? Porque assim, hoje a gente vive isolado, no meio de cimento, as crianças, as outras gerações até sabiam o que era ir ver um tomate crescer, um algodão, alguma coisa. Hoje eles acham, como já foi, às vezes a gente vê na TV, acha que o leite vem, de onde vem o leite? Ele vem daquela caixinha, não sabe nem que existe vaca. Então, esse retorno, e não é só a questão da alimentação, preparar o seu alimento, é o convívio com a terra, você acha que a gente vai conseguir isso? Porque não é fácil, né? A gente só tem esse caminho. Só tem esse caminho, é mesmo. E acho que interessante na via das escolas, que eu já tive a oportunidade de visitar a escola aqui em São Paulo, salvo engano, acho que era uma escola municipal, e eles tinham a horta, e os próprios alunos cultivavam a horta, e aquela comida vai para a mesa, e aí o professor de biologia vai lá e conversa sobre aquilo, o professor de ciências pode ir lá e fazer alguma coisa. É sensacional, né? Dá trabalho? Dá um pouco de trabalho, mas o retorno acho que é magnífico. A né? Fundação do Julita é um espaço que proporciona, né, toda essa convivência, né, e essa vivência, né, que seria a escola ideal, né? Todas as escolas deveriam ter todos esses instrumentos dentro do espaço, né? Para justamente a gente, na realidade, desenvolver de forma sustentável, né? Olhar para tudo, né? Sem a exploração exacerbada, pensar com a convivência com o animal, com a árvore, com as pessoas, com o mais novo, com o mais velho. Então a Fundação Julita privilegia muito essa comunidade, dizer, olha, isso aqui é um exemplo da comunidade que está fora, né? Como é que você cuida? Se você cuida aqui dentro desse espaço que é fechado, integra ele, né, à comunidade, que a gente na realidade vai conseguir fazer diferença, né? Isso é possível no nosso país também. Né? Agora, eu acho que é complicado saber medir, não é, Evelyn? Porque você trabalha com alimentação e é um dos fatores fundamentais para a gente ter saúde, né? Sim, ou seja, mas isso nem sempre dá para medir, né? Toda aquela turma lá se beneficiando desses procedimentos que vocês têm, com uma nutricionista, algumas coisas são plantadas lá mesmo, tem todo um cardápio específico para
as crianças, para os idosos, né? Isso vai criando pessoas que com mais saúde, mas nem sempre dá para medir esse resultado. A gente faz um trabalho lá na Fundação que é assim, a gente aplica sempre um questionário para avaliar a evolução do comportamento alimentar que as crianças têm lá. Então, a partir desse questionário, a gente consegue analisar qual é o cenário atual do consumo e aí, a partir disso que a gente faz as ações de educação alimentar e nutricional. Vou dar um exemplo. A gente percebeu dentro desse questionário que as famílias tinham um alto consumo de temperos industrializados com alto teor de sódio. Então, a gente promove feiras de temperos naturais. A gente percebeu também que as famílias tinham um alto consumo de alimentos industrializados ricos em açúcar. Então, a gente ensinou eles a fazerem leitura de rótulos. A gente promoveu exposições para que eles tivessem acesso a esses tipos de informação. Uhum. Então, são a partir desses dados que a gente consegue fundamentar nosso trabalho. E que, olha, eu vou dizer, às vezes uma criança que está num bairro mais abastado, por exemplo, às vezes não tem acesso a essa informação para saber, por exemplo, que num refrigerante tem sódio, não tem no refrigerante? Sim. E que você está consumindo um monte de porcaria aí e sem saber, né? Sim, são as calorias vazias que a gente chama. Como é que chama? Calorias? Vazias. Calorias vazias. Exatamente, são produtos que têm um alto teor de açúcar, gordura e sal, mas que não tem nutriente nenhum. Que é no caso das pessoas que podem ter obesidade, mas podem ser desnutridas. Não necessariamente a obesidade quer dizer que a pessoa está supernutrida, não. Está super bem. Olha só, principais práticas do Centro de Educação Ambiental. Tem oficinas de educação, mutirões para aprendizado, visita monitorada, cursos especiais e formação em permacultura. Os cursos são geralmente, Flávia, relacionados à permacultura? Geralmente relacionados à permacultura. A permacultura é muito ampla, né? Uhum. Então, porque ela é baseada na ética cuidar do planeta e dos seres vivos, cuidar das pessoas e partilha justa. Então, é essa ética, essas três éticas que baseiam a permacultura. Então, cuidar das pessoas, dos seres vivos e do planeta é muita coisa, né? Agora, isso na prática quer dizer o quê? Não usar agrotóxico? Não é só isso, não é tão simples assim. Não é só isso. Por exemplo, a gente não... Se a gente vai plantar, a gente tem uma planta que está doente, a gente não olha para a planta e cuida da doença dela. Se ela está doente, é o solo que está precisando de cuidado. Então, a gente cuida do solo. A gente cuida da água. Então, uma das coisas que é prática da permacultura é a regeneração. Vamos regenerar o solo, vamos regenerar a água, vamos regenerar as relações. Até, inclusive, com relação aos animais, né? As pessoas têm uma relação com os animais de coisa, né? Para que serve esse bicho aqui na fazendinha? Ele precisa servir para algo? É igual a gente, né? Você tá aí para que você serve? Né? Então, essa coisa, a gente coisifica tudo, né? E monetariza tudo também. Então, assim, o que a gente está tentando mostrar lá? Que os seres, eles têm dignidade em existir. Claro que eles possuem uma função ecológica, porque a gente consegue fazer essa leitura. Mas para eles, tanto faz. Não é para isso que eles, né? Eles não estão preocupados com isso, com o que eles estão fazendo, contribuindo, né? Eles estão buscando viver. Né, ter a sua existência garantida de forma harmônica dentro do seu habitat natural, ou se é um habitat modificado, que seja com as melhores condições para eles, né? A gente tem essa preocupação de transformação de olhar com relação aos elementos. Eu falo que na escola a gente aprende um monte de coisa, né? Até o quadrado da hipotenusa, não é? Mas a gente não sabe fazer a nossa casa. Se a gente viver num espaço onde só tem água contaminada, a gente não sabe cuidar da água. Se a gente tiver que plantar numa terra contaminada, a gente vai comer veneno, porque a gente não sabe regenerar um solo. A gente perdeu coisas que, só para citar um caso simples, né? Os nossos pais e avós, não sei se com vocês acontece, eles pegam, pelo menos meu pai é assim, ele pega uma folha de qualquer coisa lá, ele sabe o que é isso? Isso é não sei o quê. E você sabe para que serve? Eu fico olhando para eu não sei de nada, né? Isso aqui serve para não sei o quê. Até na cidade ele pega uma... Eu acho impressionante. E é o que você falou, né? A gente estuda de tudo na escola e a gente não faz a mínima noção do que... dessa ciência que é tão bonita e faz tanto bem para a nossa vida. Até peguei uma notícia que saiu hoje aqui do Ibope, olha só. O Ibope revela que 4 em cada 10 brasileiros não separam o lixo. E segundo a pesquisa, quase um terço das pessoas não sabe identificar por cores as lixeiras de coleta seletiva. Só que a maioria concorda que descartar o lixo da forma correta é bom. Só que
tem muito ainda por fazer no campo da educação, Flávia? Nossa, muito, porque assim, as pessoas geralmente quando pensam em educação ambiental, elas pensam em reciclagem, né? É a primeira coisa que pensa, porque a educação ambiental ainda está muito prematura em muitos espaços de educação. E aí ele fica mesmo restrito à reciclagem. A reciclagem ela é importante, ela tem que ser valorizada e estimulada, especialmente pelo poder público, porque existe uma política para isso, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que inclusive determina quem são os responsáveis por favorecer, promover a coleta seletiva e a reciclagem. Mas hoje em dia, o que a gente tem, né? A maior parte dos resíduos sólidos que são produzidos, eles não estão na nossa casa, é na linha de produção. E a cobrança das empresas para que elas reciclem tem que ser muito mais forte do que da própria população, né? Então, porque é incrível, não sei, a gente vê que no nosso lixo, a parte orgânica é pouquinha, né? Quando você vai ver na caixinha de leite, caixinha de suco, a cerveja e o papel, você criou uma quantidade enorme de lixo, o orgânico mesmo é pouco. E o pior, aí a gente mistura tudo. A gente não, né? Mas muita gente, conforme eu li aqui, olha, 4 em cada 10 brasileiros não separam o lixo. Aí o lixo coisas que não é sujo, que não precisa ser sujo, aí vira pó de café com o resto de comida, mistura no papel, e aí vira aquela coisa que depois vai tudo para um lugar que... Para separar isso depois de misturado fica difícil, né? Não, contaminado eles nem separam. Nem Se separa. tiver contaminado, aí não tem no volta, nível de contaminação já separa para ir para o lixo direto, né? Então, aí assim, existe uma necessidade do poder público de informar, existe uma necessidade das escolas atuarem mais politicamente mesmo com os alunos. A escola precisa trazer essa política para dentro da escola, assumir. E da gente procurar se informar também, porque você falou, tem uma política nacional de resíduos sólidos, vem de cima para baixo. Só que às vezes, de baixo para cima, que somos todos nós, a gente também, até brincava aqui, eu fiquei num bairro que depois de muito tempo que eu descobri que passava o caminhão, né, então... É obrigação minha também ligar e saber para que você dia ter que uma passa, ideia, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela diz o seguinte, que é responsabilidade do fabricante o ciclo de vida total do seu produto, do nascimento à morte. Então, ele tem que cuidar de quando o seu material vai para o lixo. É responsabilidade dele criar as estratégias para recolhimento desse lixo. E isso é que a gente chama de política reversa. E isso ainda não está acontecendo. A gente tem uma lei muito boa para a questão do lixo. Ela só precisa ser aplicada como a gente teve a questão das sacolinhas, né? Foi uma tentativa, mas olha, as sacolinhas praticamente estão todas aí de volta, né? Virou uma polêmica. Tem comércio que oferece gratuitamente, tem uns que cobram e enfim, né? Mas tem também, uns que vendem aquela descartável, mas virou... Mas também sabe o quê? Assim, eu acho que também a gente precisa olhar um pouco mais para o papel do consumidor, mais do que vai separar o lixo depois, sabe? Quando a gente vai comprar... Já na hora de comprar, né? Você vai comprar um perfume, né? Você não compra só um perfume. Você compra a caixinha de papelão, a ondulada que protege ele de balançar. Aí tem o plastiquinho que enrola a caixinha. Depois eles ainda põem num papel de presente e põem numa sacolinha. Você chega em casa, tira a sacolinha, o papel de presente, o plastiquinho, a caixinha... E fica com o perfume. Que é um vidro que uma hora o vidro também vai até todo aquele resto vai para o lixo imediatamente. Você não usa ele em nenhum segundo. É verdade. Então, essa venda casada de produtos, né, excesso de embalagem, canudinho que vem com capa, né, essa necessidade de canudinho o tempo todo, né, toda essa... Hoje em dia você não vai mais em festa de aniversário que não se usa descartáveis. As pessoas agora acham que o descartável resolveu a vida, mas vai ver o ciclo do petróleo, ver como que ele é produzido, o plástico, por que ele é tão barato. E às vezes é coisinha simples, mas é que acaba incorporando na nossa cultura, por exemplo, o copinho que a gente pode trazer de casa, né, para tomar o café e água toda hora, mas em todo lugar a gente vai, é o copo descartável, a né? gente faz isso. E dá-lhe descartável. A gente rompe justamente do processo educativo, né, disso que a Flávia está falando, da criança perceber, por exemplo, que tipo de alimentação que ela recebe, né, no prato dela, então, do consumo que está sendo feito. Então, a gente reduziu, assim, quase 60% o consumo de industrializados. Então, tudo fruta, legumes, verduras, né, a carne, para a criança já começar a entender esse processo. Então, lá também a gente não usa descartável, todos têm copinho. Né? Então, as crianças todas estão de copinho. Então, assim, esse processo ele é importante desde a base dele, né?
da educação infantil, então ele vai percebendo. Então a organização já passa dentro desse viés de análise, né? Então, por que eu uso o copinho, né? Por que eu tenho que trazer garrafa? Porque as famílias às vezes reclamam, mas vocês têm que dar copinho, assim, e pensar nesse processo de produção. Então a gente na verdade sempre está com uma frente de romper com essa lógica que a gente já está estabelecida. E não é tão difícil, né? Porque as crianças, algumas décadas, na lixeira, levavam o seu copinho, né? Todo mundo levava na lixeira, né? E agora não, agora é tudo descartável, então não é tão difícil a gente retomar. Bom, a gente está conversando aqui com o pessoal da Fundação Julita, que recebeu esse nome, que veio da esposa do seu fundador, uma homenagem a ela, e que tem 66 anos aqui na capital paulista, atua na zona sul de São Paulo, no extremo sul, com muitas atividades, e você pode visitar. Você entra no site, vê todas as atividades que eles fazem na área ambiental, educacional, social, e vai lá visitar. Eles têm a fazendinha, que é muito legal, tem os animais. Quem for escola pública ou particular tem que entrar no site, aí agenda pelo e-mail, diretamente com a Flávia, vai lá conhecer, pode ajudar financeiramente também. Como é que faz? Pode ajudar mensalmente? Como é que faz? A gente tem várias vias. Ele pode ajudar mensalmente como doador, né? Pode ser doador pontual também. Né? E aí entra no site? Ele entra no site que ele tem todas as informações como que ele pode doar. Né? Tem sistema de aplicativo, nota fiscal paulista, pode... Entendi. Tem a nota fiscal paulista também, que passou por algumas alterações, mas também é possível colaborar. Mas e importante ajudar financeiramente, mas é importante visitar e participar, né? Tem atividades, tem voluntários, não? O grupo de voluntários Tem também. A gente na realidade recebe o voluntário, ele também pode entrar no site, ele consegue clicar. A gente tem de todas as áreas também, desde a área administrativa, financeira, operacional, como educativa também. Ele pode atuar. E não precisa ser um profissional numa área específica? Não. Eu quero contar a história para os idosos. Posso quero cuidar dos bichos. Quero cuidar dos bichos. Quero cuidar da terra. Então a gente tem essa possibilidade, né? Ele pode se candidatar e passa por uma entrevista, né? Visita a organização para ver, né, qual é a habilidade que tem ou que tem vontade de prestar, e a gente está super aberto a receber. Bom, a gente tem só 4 minutos, mas eu quero passar rapidamente aqui pelos projetos. Vocês falam do que vocês acharem, porque tem muita coisa. Melhor é você ir lá participar de perto. Olha, projeto Jovens Monitores em Esporte, aí fala do impacto social, mais de 800 participantes, os parquinhos, os refeitórios, tem a biblioteca, Centro de Educação em Saúde, e a política pedagógica, tem tudo isso aqui, mas não vai dar mais tempo. Então, por favor, passar a palavra para cada uma, para passar um pouco rapidamente por esses projetos aqui, do esporte principalmente, que a gente não falou, mas começar aqui pela nossa nutricionista, que falou muito bem do seu trabalho. A gente tem um centro de educação em saúde, o setor de nutrição ele está dentro desse centro de educação em saúde. Dentro desse centro de educação em saúde a gente tem psicólogos, tem dentista, tem enfermeira, tem assistente social, enfim, a gente procura integrar esses profissionais para que a gente consiga fornecer um atendimento multidisciplinar também. Pensar em vários aspectos no desenvolvimento do indivíduo. Eu acho que ali, eu não conheci pessoalmente, eu quero conhecer, mas é uma usina de conhecimento, de ideias, porque imagina, mais de 200, 300 crianças ali na educação infantil, depois tem os jovens, depois tem o pessoal idoso que participa também, e com um monte de projetos. Só na permacultura você falou que tem, acho que 20, não deu, vocês têm um negócio lá que é uma vitrine também, né? Não dá são pra 24 tecnologias diferentes, são mais de 40 tecnologias, diferentes são 24, então a gente tem biodigestor, cisterna, canal de infiltração de água de chuva, agrofloresta, a gente tem horta de punks. Tem um negócio que faz com bananeira, como é que chama? Círculo de bananeiras. Círculo de bananeira. É um sistema de tratamento de água cinza, que é as águas residuais de uma casa, com exceção a privada, são águas cinzas. Certo. As águas negras, que são as águas de privada, são tratadas em um outro sistema ecológico que a gente tem lá também, que é por zona de raiz. Porque a bananeira, ela tem a propriedade de... Puxa muita água, né? Ela tem folhas largas, então ela tem um potencial de evapotranspiração muito grande. A gente diz que ela é uma formadora de nuvens, né? Ela produz muita nuvem. Então, a gente direciona a água para aquele sistema, a gente cria um nicho ecológico para a formação de bactérias, a gente cava um buraco, cria Isso lá um córregos nicho. que tem, assim, nas grandes cidades, poderia ser utilizado esse sistema? Nos córregos, não círculo de bananeiras, mas existem outras tecnologias que são as margens e as ilhas flutuantes que sim,
Que inclusive tem 3 ilhas que a gente, num curso, junto com outro parceiro nosso, construímos lá no Sesc Interlagos. Eu participei do curso lá como aluna e a gente fez lá para o lago do Sesc Interlagos. Nossa, que legal. Porque quem vive em capitais como São Paulo, às vezes passa por um córrego fétido, não sabe o que fazer, né? E a gente sabe que não adianta, tudo bem, o poder público tem a sua participação muito importante, mas iniciativas como a de vocês, já pensou se um dia a gente consegue reunir a comunidade e ajudar na solução dos problemas ali, né, Jânio? Fica com você aí a palavra final para a gente encerrar. Essa é a intenção, né? A Fundação Julita é um espaço que congrega praticamente mais de 5 mil pessoas, né? Que frequentam diariamente. Então é um espaço onde a gente pode, né, pensar em comunidade, pensar que há possibilidade da gente desenvolver as nossas áreas, né? Principalmente as nossas comunidades que estão, né, com problemas, né? Problemas de mobilidade, problema de moradia, problema de educação ambiental, saúde. Eu acho que é importante a gente, na realidade, se unir as nossas forças para que a gente, na realidade, faça essa cidade mudar, de fato. E eu acho que a Fundação Julita, ela está nesse papel, né? Quebrar o ciclo da violência, né? A gente poder conviver entre seres humanos, né? E fazer, na realidade, a nossa vida melhor, né? Então, acho que isso é o nosso papel. E eu tenho certeza que quem vê esse programa aí vai fazer fila lá, porque, olha, São Paulo não tem lugar, tem poucos lugares bonitos, com vegetação, com natureza, como a Fundação Julita aqui na capital paulista. Eu agradeço muito a participação de todos vocês, o Jânio, a Evelyn e a Flávia, todos os representantes da Fundação Julita, que atua com mais de 1.200 pessoas aqui no extremo sul da capital paulista, nessas áreas que a gente falou para você. O programa Nossa Entidade fica por aqui, até a nossa próxima edição. Obrigado pela sua participação.